No domingo passado, nós então consideramos o versículo 1 até o versículo 9, ainda não terminamos. Então nós começamos a falar, muito obrigado, Celso. Começamos a falar sobre a vida como uma jornada. E essa imagem ela está presente tanto na literatura secular, como podemos ver na história da Odisseia de Homero, que conta a história de Ulisses, que ele passou então 10 anos percorrendo um longo caminho até chegar à sua casa. Usamos o exemplo da história de John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, segundo os historiadores, o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia, onde ele conta a história então de uma pessoa, um peregrino, por assim dizer, que ele inicia uma longa jornada. E é interessante essa história porque os personagens e os acontecimentos, eles têm os nomes, os pecados e daquilo que eles representam. Uma história muito interessante. Vimos que a nossa vida é assim. A nossa vida é uma jornada. E o que a gente tem percebido é que a nossa vida é uma jornada bastante curta. E a gente tem visto, tem sentido, tem experimentado essa sensação cada vez mais, à medida que os anos passam, à medida que as coisas acontecem. Então aí nós chegamos à conclusão que nesse mundo, ou nessa jornada, o mundo vai dizer que todos os caminhos, em algum sentido, vão levar a pessoa até Deus. Essa é a grande mensagem do mundo, e eu diria que essa é a grande mentira que o mundo conta para todo mundo. Não importa o que você faça, desde que você seja feliz e que você siga o instinto do seu coração, você vai chegar num bom lugar. Mas aí a Bíblia vai dizer para nós, o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós, que na verdade existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, um que conduz à vida eterna com Cristo e o outro que conduz à perdição, que é o caminho largo, e não há como nós fugirmos dessa realidade, e não há como nós trilharmos o meio termo desses caminhos, ou nós estamos num caminho ou estamos no outro. Vimos aí o texto de Mateus capítulo 7, vimos que no capítulo 2 e 3 e 4 há 3 verdades sobre a sabedoria, que ela guarda o nosso caminho, dirige o nosso passo e ela aperfeiçoa também a nossa jornada. E terminamos aqui nessa parte, quando nós falamos sobre a importância de buscarmos a sabedoria de Deus, da mesma maneira que um garimpeiro busca o ouro. O sujeito para ser um garimpeiro, você percebe claramente, porque eu já conheci um garimpeiro, meu tio era um garimpeiro, eles abandonam uma família, vão para um lugar inóspito, eles destroem todo o sistema de vida daquele lugar, daquela grande ambição de conseguir o dinheiro. Se nós buscarmos a sabedoria com a mesma intensidade que nós buscamos o dinheiro, talvez, ou com toda certeza, nós então, como diz o versículo 5, entenderemos o temor do Senhor e acharemos conhecimento de Deus. Eu quero então continuar dessa parte. Você já parou para pensar sobre como que o mundo, a cultura, o secularismo, as filosofias, as interpretações que o mundo faz, elas afetam a nossa vida? Já parou para pensar como que esse contexto que nós vivemos, eles afetam a nossa vida espiritual? Veja que a primeira coisa que nós temos percebido, que tem acontecido e que é notória a todos nós, é que o mundo ele está cada vez mais veloz e superficial. Tudo que acontece hoje acontece numa velocidade impressionante. Antigamente, quando uma pessoa morria e você precisava avisar que a pessoa morreu, então você tinha que ir até um determinado lugar onde tinha um telefone próximo, às vezes a quilômetros de distância. Aí você ligava para o lugar mais próximo da outra pessoa que você queria avisar, para que talvez, depois de 2 ou 3 dias, o seu recado chegasse à pessoa. Mas hoje não é assim. É até estranho falar sobre isso para os mais jovens, porque eles nem conseguem imaginar como era o mundo sem o celular. E nós lembramos do mundo sem o telefone fixo. E há alguns aqui entre nós que lembram do mundo quando não tinha nem a televisão. É inimaginável isso.
Mas o fato é que o mundo tem se tornado cada vez mais veloz e superficial. Veja o exemplo do micro-ondas, do fast foods e dos vivos, ou do resumo dos vivos. Quando você quer preparar uma comida, dificilmente uma pessoa ela para perceber ou para analisar a beleza de se preparar uma comida. Eu estava conversando aqui com o Weber, agora antes da escola, e ele estava falando que fez um azeite misturado com 12 condimentos, que imagina o jeito que não deve ter ficado de bom. Então ele parou o tempo dele, comprou um azeite, eu nem sabia que existiam 12 condimentos, eu achava que existia só 3, mas ele encontrou 12, colocou na conserva e ele usa para temperar a comida. Para muita gente, isso é uma perda de tempo. Como uma pessoa pode perder tempo preparando tempero de comida? Mas não é uma arte. Você entrar na cozinha da sua casa, você separar os ingredientes, misturar os ingredientes, observar a cor da comida, mas hoje isso é uma bobagem. É uma bobagem tão grande que geralmente o que se prefere é ir em um restaurante, numa lanchonete, tudo vem muito rápido, quanto mais industrializado e mais rápido melhor, e não se vê a beleza. Que nem no dia do trabalho dos homens, que o Mateus fez um arroz, não é, Mateus? Falando assim, parece que era só um arroz, mas não era só um arroz. Era um arroz com muitos temperos, com muitas misturas, e um arroz que realmente estava muito bom. O que eu quero que os irmãos entendam? Da mesma maneira que a rapidez do mundo ela interfere no nosso cotidiano, desejando coisas cada vez mais práticas e rápidas, o mesmo se aplica à nossa vida espiritual. Quantas vezes nós não anotamos para as nossas devocionais diárias, para aqueles que fazem devocionais diárias, apenas a leitura de um devocionário, como se ler uma simples mensagem, uma simples reflexão sobre um assunto fossem suficientes. Veja, por exemplo, que nós estamos substituindo as coisas consistentes da vida por coisas que são altamente descartáveis, por coisas que são altamente inconsistentes. E isso, de uma certa maneira, afeta a nossa espiritualidade, porque nós não desejamos mais as coisas profundas. Para muitos, ler um capítulo da Bíblia é um sofrimento imenso, porque nós estamos acostumados com os áudios, com a televisão, com a velocidade do YouTube, com os vídeos cada vez mais rápidos. E eu tenho um critério para mim, que quando eu recebo um vídeo, o que é um vídeo longo para você, Cláudio? O que é um vídeo longo para você? 5 minutos. Existem vídeos de 5 minutos que você assiste. Mas 5 minutos. O que é um vídeo longo para você, Jeter? Acho que eu perguntei para a pessoa errada, já tinha deixado ele por último. Mas... O minuto 2 é muito. Então, o minuto 2. Mas eu ouvi alguém dizendo que se um vídeo passa de 20 segundos, ele nem perde o tempo dele assistindo. Que não é o Jeter, foi uma outra pessoa. Aí eu fiquei pensando, o que um vídeo de 20 segundos pode ter de tão interessante? E o que isso significa? Significa que a rapidez com que as coisas acontecem, ela faz então que a gente perca a capacidade de observar os detalhes da vida, faz com que a gente perca a percepção da beleza, por exemplo, de preparar uma comida para a família com prazer, com alegria, não com murmuração, e faz com que a gente não perceba a beleza de ler um bom livro, especialmente ler a palavra de Deus, porque tudo que nós desejamos tem que ser rápido, porque o mundo é rápido e nós também queremos ser rápidos como o mundo. A segunda característica do mundo pós-moderno são inúmeras, mas eu vou mencionar só algumas. É a desconstrução da verdade, onde cada um tem a sua narrativa. Então veja, para essas pessoas ou para o mundo moderno, a verdade ela não é universal, ela não é objetiva e também não é absoluta. Se eu estivesse fazendo esse mesmo discurso numa universidade nesse exato momento, o que eles diriam para mim? Pode ser uma mensagem ultrapassada, mas eles diriam uma outra coisa. Essa é a sua versão com a sua verdade. Ideia, sua verdade. Isso que você está dizendo é uma coisa sua, é uma conclusão sua, porque a verdade para eles é construída
e é moral. O que significa isso? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade máxima, cada um tem a sua maneira de conduzir a sua própria vida. Um dia o professor estava contando uma história de que numa sala de uma faculdade, um aluno foi lá e escreveu um texto sobre um determinado assunto. E aí o professor pegou o texto desse aluno e passou para os outros alunos lerem e interpretarem o texto. Num determinado momento da aula, um dos alunos que estavam interpretando o texto disse assim: olha, para mim, esse texto diz isso, isso, isso. E foi apontando o que para ele significava. Aí o autor do texto levantou e disse assim: olha, mas não é isso que eu quis dizer. Então o professor interrompeu o autor do texto e disse: olha, não importa o que você quis dizer, porque quem estabelece o significado do texto não é quem escreve. Quem estabelece o significado do texto é quem lê. E é isso que o mundo faz. Quando Deus escreveu, ou quando Deus escolheu homens para escrever o Evangelho, quem estabeleceu o significado do texto? Quem que estabelece o significado do texto da Bíblia? Deus. É Deus. E quem esclarece é o Espírito. Mas quando as pessoas vão ler a Bíblia hoje, elas querem tirar a sua interpretação e a maneira como elas veem. Isso é o que nós poderíamos chamar de uma desconstrução da verdade. É o que o texto significa para mim. Quantas vezes a gente lê o texto da Bíblia e fala assim: nossa, cada vez que eu leio a Bíblia, o mesmo texto, ela me diz uma coisa diferente. A gente não faz isso? Mas isso é um equívoco. Porque todas as vezes que você lê a Bíblia, ela tem uma mensagem só, para todo sempre. Ela não vai, no Salmo 23, ele não vai significar coisas diferentes, em contextos diferentes, mas para o mundo, ou para a sociedade, ou para os leitores modernos e atuais, eles vão ler a Bíblia, não buscando aquilo que a Bíblia ensina, mas buscando aquilo que eles querem que a Bíblia ensine. É como se eles violentassem o texto, porque essa é uma característica do mundo pós-moderno. E muitos cristãos, ou chamados cristãos, eles passam dessa perspectiva. E finalmente, o penúltimo ponto, a subversão do conceito de autoridade. Todas as autoridades devem ser destronadas. Textos, autores, tradições, metanarrativas, a Bíblia, Deus, exceto os teóricos pós-modernistas. Eu creio assim, que talvez não seja isso, assim, mas cada vez que você lê, talvez você se atente a um detalhe diferente que você não observou de outras vezes. Por exemplo, ontem você falou sobre Atos. Isso. Eu nunca tinha prestado atenção que eles estavam indo para o local de oração. Sim. Sempre eu visto o texto, isso é interessante, né? E as duas vezes, né, eles estavam indo para o local de oração. Sim. E eu falei assim, poxa, eu pensando aqui, é isso que a gente tem que sempre buscar, né? Um local de oração, tudo mais ali. Isso. Então, o que eu digo assim, o contexto não vai mudar. Isso. Talvez você se atente a um detalhe que você não se atentou antes. Mas sempre que você atentar para um detalhe diferente, esse detalhe diferente, ele sempre vai confirmar a mensagem, não é assim? Exatamente. Isso que o Paulo está falando é verdade. Às vezes você lê um texto, a nossa limitação não faz a gente perceber toda a beleza do texto. Aí cada vez que você lê, você vai realmente perceber a beleza do texto. Mas o ponto que eu quero dizer é que o texto, ele sempre vai dizer a mesma coisa. E ele sempre... A mensagem não muda. Ela não vai significar uma coisa para você, uma coisa para a Maitana e outra coisa diferente para a Dona Teresa. Não. O Evangelho, ele é o mesmo em todos os tempos, mas o que as pessoas estão tentando fazer é desconectá-lo de um contexto maior para que signifique uma coisa particular para aquela pessoa. É a desconstrução de uma verdade absoluta. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler partindo do princípio de que o autor estabeleceu a verdade e não o leitor. Pode falar, Herbert, depois a Neuza vai falar. Esse é o ponto do que você disse lá da pessoa, daqueles que ainda fazem devocional, que simplesmente leem um texto.
apesar de cada vez, eu mesmo já usei essa expressão, de cada vez que eu leio a Bíblia eu aprendo mais, eu vejo mais, certo? O que a gente tem que se prender a isso que você falou mesmo no caso, que a mensagem não muda. Isso. Só que, quando eu li a Bíblia quando eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha a mesma dedicação que eu tenho hoje, ou a mesma ênfase para fazer a leitura. No entanto, a mensagem não mudou. Quem mudou foi o leitor. Foi o leitor. Não o texto. Não o texto. Eu ouvi essa semana de um homossexual na Jovem Pan, ele falando sobre as perseguições que a igreja faz para determinada classe dele, que tem que ser mudado. Por quê? Como antigamente se apedrejava uma mulher adúltera, hoje se não apedreja mais, não pode fazer a mesma coisa, não se pode se condenar o homossexual como condenava no passado, porque o mundo mudou. Mas ele não citou nenhum exemplo na Bíblia, quando Jesus veio, que tirou isso, como no caso da morte e tudo mais que se fazia no passado. Como se tivesse abrindo uma exceção, isso não tem mais problema. É o que faz, volta-se na explicação que foi dada. Exatamente. Só para a gente entender, nunca vai ter um jeito da gente conciliar o Evangelho com o mundo, porque eles sempre vão estar em lados opostos, em qualquer circunstância. Essas pessoas, elas tentam flexibilizar o discurso da Bíblia para poder vestir o discurso e tentar ganhar todo mundo. Mas da mesma maneira que o mundo, politicamente falando, está polarizado, o Evangelho também está polarizado em relação à verdade do mundo. Porque como o mundo não tem uma verdade, e o Evangelho é a verdade, então eles sempre vão estar em conflitos, e a gente nunca vai ter como conciliá-los e colocá-los no mesmo ambiente, porque eles não convivem juntos. Pode falar, Deus. Eu vejo assim, que a vida, a gente entende, ela é tudo espiritualmente. Sim. Né? Espiritualmente. Então, somente mesmo quem vai entender a palavra de Deus pode ler tudo. Porque como você vai ler, meu falou, 12 anos a gente lia também. Né? Eu pergunto lá para o meu avô, eu lembro que ele estava lendo a Bíblia pra gente, quando era criança. Então eu vejo assim. Então a gente via que aquilo que leu lá atrás, dos pais, tudo, estudo doméstico, assim com a gente, tudo. Então eu lembro muito bem. Porque a gente não tinha uma mente totalmente dispersa ainda. Isso. Então você gravou muito, porque ali estava ali espiritualmente. Hoje, com esse mundo tudo bombardeando, que a gente não consegue mais ouvir, então a gente tem que tomar muito cuidado, até para ler a Bíblia, a gente tem que orar até antes para entender o que você vai ler. Claro. Porque ela somente você vai entender como ler, é pelo Espírito Santo, não adianta. Então a Bíblia pode ser lida por sábios, por tudo. Não vão, eles vão tirar algo bom, mas espiritualmente, falar uma oração, não. Então a mensagem é a mesma, mas se você pegar a Bíblia hoje, vou ler, correndo, não vai ter efeito nenhum. Porque eu não sou muito de acordo, muitas igrejas assim tal, ou seria a Bíblia esse ano. Sinceramente, eu não consigo ler a Bíblia no ano inteiro, não. Porque eu gosto de ler, eu gosto de reler e tudo. Porque passar assim, corrido, você pode chegar lá na igreja, já acabei de ler o Novo Testamento 2 vezes. Eu acho que a gente não aproveita muito. Eu acho que a Bíblia tem sido muito espiritualmente. Cautela, exatamente. Estudo. Alguns anos atrás, teve um rapaz que ele falou assim que ia viver um ano inteiro do jeito que a Bíblia ensina. E a primeira coisa que ele fez foi colocar uma roupa de judeu. Ele andava no metrô com a roupa de judeu. Aí eu fiquei pensando, esse rapaz é um ignorante. Porque ele acha que quando nós estamos falando em viver os princípios da Bíblia, ele confundiu os ensinamentos da Bíblia com a cultura judaica. Ele ficou que nem andando com aquela roupa de judeu por um ano, não comia um monte de coisas e enfim. Mas não é isso que o Evangelho trata, não é disso. O Evangelho, ele trata de princípios espirituais eternos que estão acima da cultura judaica. A nação de Israel foi apenas um instrumento que Deus usou para que o Evangelho alcançasse todos os lugares do mundo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que ter uma visão espiritual, como a Neuza colocou,
e precisamos da iluminação do Espírito, porque só tem um jeito de chegar à verdade absoluta de Deus: se Deus revelar ela para nós. Se Ele não abrir a nossa mente e não nos convencer, o nosso homem natural e as nossas predisposições, elas sempre nos levarão para a pluralidade da verdade. Então, não importa o que eu penso, não importa a minha interpretação, não importa a maneira como eu leio, a única coisa que realmente importa e a única coisa que realmente tem sentido é a própria interpretação que a Bíblia faz de si mesma, porque a Bíblia é um livro que ela se auto-interpreta. Muita gente fala assim: mas por que tem que ler genealogias na Bíblia? Por que tem que ler aquelas sequências de nomes? Agora veja bem, o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de quem? Cristo. De Cristo. Se ele não fizesse a genealogia de Jesus, puxando toda a linha hereditária, passando por Davi até chegar em Jesus, como nós saberíamos que a história é verídica e é uma história que tem fundamento? Não é verdade? Então, não há nenhuma informação na Bíblia que seja relevante ou inútil. É claro que há textos da Bíblia que são mais profundos, porque eles estão progressivamente mais à frente na revelação. Você pega o Evangelho de João, capítulo 1, quando ele fala assim: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é isso? É um ponto onde o apóstolo João, ele está afirmando: esse Jesus que está diante de nós, ele estava aqui desde o princípio do mundo, ele é o Criador do mundo, e isso é uma verdade incontestavelmente mais profunda e mais poderosa do que lá em Gênesis 3, quando apenas apontava para o Messias que eles nem sabiam ainda quem seria ou como seria. Então o mundo, ele desconstrói a verdade e ele subverte o conceito de autoridade. Nós acreditamos numa verdade absoluta, que é por isso que estamos aqui no capítulo 2 de Provérbios, que vai falar sobre a sabedoria de Deus. E finalmente, uma das características do mundo... É Deus que abre o coração. Isso. Você entendeu ali? Então Deus abriu o coração de Lídia. Isso. E se Deus não quisesse abrir o coração dela ali, eles vão ter que acontecer muito. O Éder estudou a Bíblia há muito tempo. Quando saiu, acabou a rota lá em São Paulo, o maluco mandava nada, eles falavam que era fermentar. Ele veio ali, foi uma cara que ele fez. Ali no Nova Leste, Deus perseguiu, ele matou muito. E aí ele quis saber o Velho Testamento. E o ego dedicou, nós falamos que acontece, dedicou muitas horas para esse homem. Ele não perdia o estudo bíblico de quarta, queria só estudo bíblico. Tudo ele falava que era o culto. E não, uma vez. Mas a maior parte eu queria ler. Bom, não sei se Deus fez a revelação, já morreu. Isso pertence a Deus. Mas para nós, ele disse assim, quando der poeta: pastor, agora eu entendi. Deus mandava matar. Então não foi errado o que eu fiz. Então, Deus mandou, eu estava lá no trabalho, eu tinha que matar. Então ele falou assim, mas ali no presença nós já vimos que Deus não falou no coração dele. Entendi. Ele estudou tudo. Então eu vejo como que é espiritualmente. É espiritual. E lógico, então a gente pensa, quando Deus abre o coração. Exatamente. Então, olhando para o mundo de uma maneira assim objetiva, o que ele vai fazer com a verdade de Deus? Ele vai contra essa verdade, e qualquer um que declare que é o dono da verdade, exceto eles vão contra. E a última característica é a questão da destruição da moralidade. Veja que tantos absurdos que acontecem hoje, mas isso é visto com uma certa naturalidade. O que a Globo faz nas suas novelas é visto com naturalidade. A maneira como os carnavais são celebrados em diversas cidades é visto com naturalidade. A propagação de doenças sexualmente transmissíveis são vistos com naturalidade. E essa é a tendência de um mundo que não tem uma verdade. Então, como eles não têm filtro e não têm absolutamente nada que vá contra os seus preceitos, eles vão seguindo, como diz Romanos, capítulo 1, vão seguindo o seu próprio coração e cada vez mais vão adorando a criatura ao invés do Criador. Tudo isso para dizer que, graças à televisão,
e ao celular de uma maneira específica. O período de atenção é curto, graças ao entretenimento religioso chamado adoração. O apetite espiritual é fraco e o conhecimento espiritual não é agradável para a alma. De tal forma que quanto mais rápido você faz alguma coisa, menos você é capaz de observar os detalhes, que é a questão da observação das nossas devocionais. Quanto mais superficiais elas são, quanto mais nós terceirizamos essa responsabilidade de ler o texto sagrado, de depender de alguém para interpretá-la para nós, mais superficial nós seremos. O exercício de espiritualidade e da sabedoria de Deus, ele requer o investimento de tempo, energia diária, investigação profunda das Escrituras, de tal maneira que obter a sabedoria espiritual não é um hobby, mas uma disciplina diária para toda a vida. É um exercício diário. Portanto, irmãos, é muito comum as pessoas me perguntarem, são tantas perguntas que eu ouço, no sentido assim de tentar dar um parecer do porquê que as coisas são como elas são, do porquê que nós sofremos tanto, do porquê que nós estamos insatisfeitos muitas vezes com a nossa realidade. Mas a verdade, a origem do problema é uma só. A superficialidade espiritual do mundo que nós vivemos, ela faz com que nós não entendamos, por exemplo, a beleza de uma vida com Cristo. E o Evangelho, ele não está falando de uma vida boa nesse mundo. E o que todo mundo quer é uma vida boa nesse mundo. O que todo mundo quer é viver o máximo daquilo que o prazer e o dinheiro pode comprar. Mas o que Deus está prometendo e o que Deus está preparando é um projeto que, além de estar sendo desenvolvido há tantos e tantos anos, ele visa uma eternidade da qual nós muito pouco paramos para pensar. E aí nós temos uma frase muito interessante que diz o seguinte, que há um preço a se pagar para obter a sabedoria espiritual, mas o preço que se paga pela falta de sabedoria é ainda maior. Então Salomão, o que Salomão vai dizer para o filho dele? Que o filho dele deveria buscar em Deus, no versículo 6, a fonte da sabedoria, que o filho dele deveria entender no versículo 7, que Deus reserva a sabedoria para os retos. No versículo 8 ele ensina para o seu filho que Deus protege os sábios em seus caminhos, e ele ensina no versículo 9 que Deus concede o entendimento do bom caminho para aqueles que buscam a sabedoria. Disso se trata o capítulo 12 de Provérbios. É uma tentativa ou uma instrução muito direta e muito objetiva para que a sabedoria seja um ponto maior da busca pelo contentamento espiritual. E quando nós chegamos no versículo 10 ao versículo 19, então Salomão ele vai partir para uma outra vertente, quando ele vai alertar o seu filho de alguns perigos. Rapidamente, nós vamos ler aqui alguns versículos. Alguém leia, por favor, o versículo 12, 13, 14 e 15. Quem achou pode ler. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, voltam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adulta, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Isso, até aí está bom. Veja bem, o que Salomão está fazendo aqui, ele está na verdade alertando o seu filho para dois perigos. Todos nós sabemos o que é alertar o filho, alertar alguém que nós amamos, enfim, nós sabemos como é difícil você alertar as pessoas. Do versículo 12 até o versículo 15, Salomão está alertando o seu filho quanto aos perigos de um homem que diz coisas perversas. A palavra traduzida por perversas pode significar crueldade, uma pessoa cruel. Então ele vai dizer assim, para te livrar do homem mau e do homem que diz coisas perversas.
que se alegram em fazer o mal, folgam com as perversidades do mal, seguem as veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. É como se ele colocasse o seu filho sentado e dissesse: meu filho, eu tenho que dizer para você que de todos os cuidados que você precisa tomar, você precisa atentar com o perigo dos homens perversos. Porque os homens perversos, os seus caminhos são essencialmente caminhos onde eles se alegram em fazer o mal, e eles estão cada vez mais à vontade com as suas próprias perversidades. E ao seguirem esse caminho, você deve então desviar-se deles. É isso que ele está dizendo. E é isso que nós dizemos também para os nossos filhos e orientamos a igreja. Se você está vendo alguém que segue o caminho da perversidade, tome cuidado. Porque não há como você andar com uma pessoa perversa sem ser contaminada pela sua perversidade. Mas no versículo 16 até o versículo 19, ele vai alertar para um outro perigo, igualmente perigoso, igualmente sutil, que é quando ele começa a falar sobre os perigos da mulher adúltera. E ele vai se referir a essa mulher como uma mulher que usa palavras lisonjas. Em outras palavras, lisonja significa uma pessoa que bajula, que adula. É aquela pessoa, como diz essa frase, que adulação não é comunicação, e sim manipulação. É quando as pessoas dizem a nosso respeito coisas que nos agradam e que gostaríamos que fossem verdades. Ou seja, as pessoas estão dizendo para você uma porção de coisas que você gostaria de ouvir, e por elas dizerem o que você gosta de ouvir, você acaba cedendo às tentações e aos caminhos dessa pessoa. Então Salomão está dizendo assim: meu filho, cuidado com isso, porque essas pessoas, elas querem ver os filhos de Deus longe do caminho da vida. Tanto o versículo 12, que fala sobre os homens perversos, como o versículo 16, que fala da mulher adúltera, eles começam com a mesma expressão, que diz assim: para te livrar. Pode olhar, o versículo 12 diz assim: para te livrar tanto de um quanto de outro. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos perceber que o grande objetivo de Salomão era fazer com que o seu filho ele tivesse a capacidade de perceber o perigo da dissimulação de ambos. E tendo feito essas considerações, a gente chega então na parte final do capítulo 2, do versículo 20 a 22, quando Salomão vai mostrar então a importância de nós caminharmos com os justos. E aí ele vai dizer o seguinte: aqui eu quero chamar sua atenção para algumas expressões do português para que a gente entenda. Por exemplo, no versículo 1 ele começa dizendo o seguinte: filho meu, se aceitares. A palavra se, ela é uma condicional, é uma conjunção, mas ela tem o sentido de uma condicional, no sentido de dizendo o seguinte: filho meu, se você buscar a sabedoria, clamar pela inteligência, buscar o conhecimento de Deus, se você atentar para as coisas de Deus, se você buscar com todo o seu coração a sabedoria de Deus, se você andar pelo caminho da retidão, se você entender o temor do Senhor, se você clamar por inteligência, se você gritar e elevar a sua voz buscando pelo entendimento das coisas de Deus, se você buscar a sabedoria igual o garimpeiro busca o ouro, se você fizer tudo isso, versículo 9, ele coloca uma conclusão: então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Em outras palavras, se você seguir por esse caminho, então você vai discernir coisas que os homens normais não conseguem discernir. Qual o grande problema, ou talvez um dos grandes problemas da igreja? Ninguém tem um discernimento profundo das coisas. E por que não tem? Porque não há uma busca. E no versículo 20 ele vai continuar com esse advérbio de modo, num sentido de conclusiva também, quando ele vai dizer: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás
a vereda dos justos. E só partindo aqui para o final, é importante que nós entendamos, como dissemos anteriormente, que nós não podemos viver o melhor do Evangelho e conciliar com o melhor do pecado. Não tem como a gente pegar o melhor de ambos, colocar num ambiente só e viver as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem. Nós temos que determinar aonde nós queremos chegar. Nós temos que determinar se a nossa vida ela busca apenas as coisas desse mundo, ou se nós estamos desejando uma eternidade com Cristo. Porque se nós desejamos uma vida eterna com Cristo, então nós devemos iniciar uma busca profunda e zelosa pela sabedoria de Deus, porque ela é a revelação perfeita da verdade absoluta revelada nas Escrituras. E partindo para o final, essa frase vai dizer que se nós recebermos a palavra de Deus e a ela obedecermos, então teremos sabedoria para tomar decisões sensatas, e assim Deus cumprirá as suas promessas e nos protegerá. E poderíamos também, pode falar, Cláudio. Como é que a gente conclui? Eu tenho visto assim, pessoas que se dizem cristãs, frequentam a igreja, mas a gente vê constantemente em ambientes que não são legais, né? Tipo bebedeira, lugar onde, sabe, onde não se adora a Deus mesmo, se é o contrário. E essas pessoas dizem que isso é normal. Certo. Né? A gente consegue entender uma pessoa que é cristã e anda nesse meio. Isso. A gente conclui que. Eu vou te ajudar. Não conhece o A salmo. gente conclui que ela realmente não foi transformada. Isso. Não, não foi transformado. Porque não há luz com trevas. E o salmo não fala. Porque se questão mais bom, Isso. achei incrível esse jeito de ser dirigido, sabe? E realmente o que a gente vê, né, é que se você fizer, se você não faz, você acaba entrando. Você sabe, Cláudio, eu digo o seguinte: existe um desafio muito maior do que a gente tentar analisar as condutas alheias. O nosso objetivo principal e primário é que essa reflexão ela gere uma auto-reflexão primeiro. Eu tenho que pensar o seguinte: peraí, eu estou buscando a sabedoria? É uma coisa que eu tenho colocado como uma meta da minha vida. Eu sou uma pessoa que realmente tenho trilhado esse caminho e eu tenho evitado tantas coisas, porque é importante nós pensarmos isso, porque todas as vezes que nós fazemos essa avaliação, nós corremos um grande risco de reduzir o cristianismo a uma moralidade externa. Esse é o primeiro ponto. Depois que você faz a auto-reflexão e que você faz uma análise de você mesmo e que você reconhece a sua condição e a sua dependência de Deus, aí a partir disso você pode fazer algumas pressuposições, mas nunca vai caber a nós fazer uma determinação da verdade de se uma pessoa está na luz ou nas trevas, porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão nas trevas, não é verdade? Há muitas pessoas que elas têm uma moralidade cristã, elas têm uma percepção da religião, mas elas estão igualmente ou tão perdidas quanto aquele sujeito que está num bar totalmente entregue aos seus vícios. São só realidades externas diferentes, mas a perdição do coração é a mesma. Agora, tratando dessa questão especificamente, uma coisa nós podemos afirmar com certeza, que o Evangelho, quando ele opera uma obra no nosso coração, ele vai afetar o nosso exterior também. Mas eu nunca acho muito confortável eu ficar fazendo essa reflexão alheia a mim, porque eu estou mais interessado que ela produza em mim uma auto-reflexão, para que, havendo eu reprovando outras pessoas, não esteja eu mesmo reprovado. Não pode acontecer? Eu não posso estar aqui falando uma porção de verdades, mas ser um hipócrita. Então é isso. A gente está tentando buscar uma sabedoria
que nos livre da moralidade e da hipocrisia. E essa é uma reflexão que cada um tem que fazer por si só. Eu não posso sentar numa cadeira e falar, bom, aquele é isso, aquele não é, aquele não é isso. O Evangelho ele vai dar as diretrizes para que a gente olhe para o nosso coração, e ao olhar para o nosso próprio coração, a gente vai ter condições de falar, não, se tem alguém que precisa do Evangelho, sou eu mesmo. Por favor. A gente está estudando Salomão, mas considerado, segundo a Bíblia, um dos homens mais sábios que já existiu, depois dele não veio e tudo mais. Eu era uma pessoa que sempre admirava tudo que havia sido escrito e dito por Salomão, até estudar um pouco mais Daniel. Ah, tá. Aí você trocou. Certo. Não troquei, mas você vê a diferença. Daniel é bem melhor que Salomão. Você vê uma diferença que dá para se aplicar no que o Cláudio falou. Hoje em dia todo mundo fala que todos os políticos são corruptos. Isso. Daniel era um político e não era corrupto. Exatamente. Por quê? Porque ele aplicou os ensinamentos. Porque não existia um PT lá. Também. Mas ele aplicou os ensinamentos de Deus na vida dele. Então porque se a gente for levar, vamos dizer assim, no fio da espada, no afiado da faca, tudo que foi dito ou que o Cláudio colocou, como nós seremos luz do mundo se nós estivermos fora do mundo? Exatamente. A luz não foi feita para ficar debaixo da cama, ou do alqueire, como a Bíblia fala. Então nós não devemos nos comportar como eles se comportam, mas nada impede que muitas vezes estejamos no meio deles. Exatamente. Então a gente tem que ter, como você disse, um cuidado muito grande, certo? De não julgarmos ou classificarmos as pessoas por eles simplesmente estarem em determinados lugares. Isso, exatamente. E além do mais, eu sempre gosto muito do texto de Romanos, capítulo 15, porque nesse caso que o Cláudio mencionou, pode ser o exemplo de imaturidade, pode ser um exemplo de falta de percepção. Muita gente que não tem uma percepção clara e não percebe, por exemplo, que a sua conduta ela pode afetar e escandalizar. Então o que Paulo vai dizer? Os que são mais fortes têm que fazer o quê? Ajudar os mais fracos. Uma boa conversa, orientações. Mas eu entendo, Cláudio, porque a impressão que dá é que essas coisas não surtem efeitos. E não surtem mesmo, se são só palavras humanas. Olha o que nós precisamos. Precisamos que o Espírito Santo nos guie, para que a verdade, porque se o Espírito Santo não guiar, nós não convencemos ninguém de nada. Essa é a conclusão final de todas. E eu quero terminar dizendo que o capítulo 2 de Provérbios, ele pode ser resumido da seguinte maneira. Ele fala sobre o caminho da sabedoria que conduz à vida, no versículo 1 a 9. Depois ele fala sobre o caminho da loucura que conduz à morte, que nós consideramos a partir do versículo 10 até o versículo 19 ou 20. E a sabedoria, ela não é apenas uma pessoa a ser amada, porque a gente tem que falar que a sabedoria é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É a expressão exata e perfeita da sabedoria de Deus. Não é só uma pessoa a ser amada, mas também um caminho a ser trilhado. E o que nós podemos fazer é apenas apontar o caminho, ensinar os preceitos, mas quem vai convencer, e quem vai mudar, e quem vai fazer que a moralidade seja fruto de um coração que ame a Deus, é uma obra de Deus. De fato, essa é a grande conclusão. Mas no geral, o que Salomão está fazendo é tentando proteger o seu filho de que ele não trilhasse caminhos que fatalmente levariam à destruição. E a triste ironia da história é que Salomão está alertando o filho dele de coisas que ele mesmo, no final da sua vida, exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma colocação? Alguma dúvida talvez? Alguma contribuição? Então que Deus assim nos abençoe. Eu passo a palavra para o seu Zé. Nós vamos dar continuidade com a entrada das classes das crianças.